Bom dia, meus irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus, a quem seja a honra, louvor para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias do livro de Daniel, no capítulo 9. Estamos retornando hoje ao livro de Daniel. No último sermão, nós vimos do versículo 1 até o versículo 19. E hoje nós vamos ver do versículo 20 ao versículo 27, esse que é considerado o texto mais complexo de toda a Bíblia, também chamado as 70 semanas de Daniel. Eu levei quase 70 semanas para voltar. De fato, é um texto muito complexo e espero que com a graça de Deus eu consiga expor com fidelidade a sua palavra. Vamos ler a palavra do Senhor. Daniel 9, 20 a 27, diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas. E 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto um ungido e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Amém. Bendita a palavra do Senhor. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós humildemente nos entregamos em Tuas mãos, reconhecendo que a Tua palavra é perfeita, viva, eficaz, mas nem todos os textos são tão claros. Não é devido à falha nas Escrituras, é a nossa entender a Tua forma soberana, os Teus planos eternos, coisas futuras que ainda vão acontecer. E a nós resta-nos essa atitude de humildade, de reconhecer que nós não sabemos todas as coisas, mas nós podemos mesmo assim confiar no Deus que governa a história, que governa as nossas vidas, com as suas mãos bondosas e poderosas. Fala o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Será que Deus ouve orações? Será que você em algum momento se perguntou isso? Deus de fato responde às orações do seu povo? Certa vez eu vi uma charge de uma criança, uma espécie de uma caricatura que mostrava um menino ajoelhado em oração. E ele dizia o seguinte: a tia Harriet não se casou, o tio Herbert estava desempregado e o cabelo do papai continua caindo. Estou cansado de orar por esta família sem obter nenhum resultado. Era uma caricatura de uma criança que aparentemente orava e não via nenhum resultado.
Talvez esse seja o sentimento de muitos de nós. Talvez esse fosse o sentimento de Daniel ao ver o seu povo, o povo da aliança, ali, escravizado de certa forma. Eles ainda tinham alguma liberdade na Babilônia, mas não tinham a liberdade, não eram mais o povo de Deus, não tinha mais o templo. E Daniel via agora essas forças poderosas que Deus está mostrando a ele, não apenas o império dos caldeus, mas o império medo-persa, e logo em seguida Deus havia mostrado a ele no capítulo 8 o império grego e possivelmente o império romano, forças poderosas que viriam. Enquanto isso está ele ali com o seu povo Israel, um povo que está exilado. Talvez esse fosse o sentimento do seu coração, que não é diferente do nosso. Será que Deus de fato atende às orações do seu povo? Será que eu ainda devo continuar orando? E quando lemos textos como esse, meus irmãos, a resposta é muito clara. Sim, Deus ouve as orações do seu povo, porque o seu povo é muito amado pelo seu Senhor, como esse texto nos ensina de forma bastante simples. E nesse texto nós vemos a resposta divina, amorosa, e é verdade, complexa a Daniel. De fato, os planos de Deus são tão gloriosos que nós nos sentimos tão pequenos diante desses planos futuros que Deus tem. Mas esse não é um texto fácil. E a pergunta é, qual é o ponto desse texto? Já no ano 400, depois de Cristo, um famoso pai da igreja chamado Jerônimo, ele elencou naquela época 9 interpretações sobre as 70 semanas de Daniel, e disse o seguinte, no final, escrevendo sobre isso, diz assim: escolha a que melhor lhe parecer. Se aquele homem já, no ano 400 depois de Cristo, já coletava tantas interpretações, imaginem quantas interpretações desse texto nós temos hoje. De fato, não é um texto fácil de se interpretar. Mas a ideia principal não é complexa, é? Aqui nós vemos o anjo Gabriel, que é enviado por Deus como resposta à oração de Daniel. Capítulo 9, do versículo 1 a 19, nós vemos essa belíssima oração de Daniel. E agora, então, Deus responde. E essa resposta é maravilhosa, porque é uma revelação futura para Daniel, não apenas relacionado aos 70 anos. Esse era o ponto fundamental da oração de Daniel. Nós vimos isso no capítulo 9, se você voltar um pouco, quando ele diz o seguinte, no versículo 2, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então ele compreende que agora já haviam se passado, ao que tudo indica, 66 anos, ou seja, o exílio estava perto. Então ele entende que o povo vai voltar. Ele compreende isso. Deus vai cumprir aquela promessa dos 70 anos de juízo que Deus havia trazido sobre o seu povo. E Daniel está preocupado como é que o povo vai voltar. Será que eles vão voltar de fato um povo consagrado ao Senhor? E é por isso que ele ora, confessa, clama pelo seu povo. Mas agora, nessa resposta, o anjo Gabriel vai mostrar a Daniel que aqueles 70 anos era apenas parte de algo maior que Deus estaria fazendo ao longo da história, dessas 70 semanas. Ou seja, essas 70 semanas de anos, ou seja, de forma simbólica, Deus está mostrando algo maior que Deus está fazendo na história. E nesse anúncio, Deus anuncia tempos maravilhosos. O povo vai voltar de fato para a terra. Daniel obtém a resposta à oração, mas Deus não mostra apenas aquele primeiro retorno. Deus descortina o futuro, mais uma vez, para Daniel, falando de tempos muito longínquos. Tempos de esperança, mas também tempos de desolação novamente para o povo. Jerusalém seria destruída novamente. E aqui ele já está apontando a terrível destruição na época de Cristo, no ano 70, quando Tito Vespasiano destrói a cidade. Deus está descortinando um futuro para Daniel. Por isso que é uma resposta gloriosa, porém complexa.
Agora vamos tentar entender o contexto do texto. Como nós vimos, o livro de Daniel, especificamente aqui no capítulo 9, nós estamos dentro dessa parte apocalíptica, profética, onde Deus vai revelar muitas coisas a Daniel usando símbolos. Deus havia feito isso, tanto no capítulo 7, como no capítulo 8, retratando, sobretudo, as grandes potências como sendo animais. E aquela visão é maravilhosa, porque Deus, no capítulo 8, havia mostrado a Daniel que ele estava no controle de todas as coisas. Deus está descortinando o futuro, falando não apenas dos caldeus, do Império Medo-Persa que viria, mas Deus, no capítulo 8, já anuncia até a Grécia, já fala até de Alexandre Magno, de como ele vai surgir rapidamente, de como ele vai desaparecer rapidamente, a morte dele, os 4 generais, o chifre pequeno, que aqui é uma clara profecia a Antíoco IV Epifânio, também chamado de Epifânio, que vai perseguir o povo terrivelmente no período dos Macabeus, naquele período interbíblico. Ou seja, Deus já está mostrando muita coisa que vai acontecer a Daniel. E é por isso que ele ora, ele clama no capítulo 9, esse é o contexto aqui. Ele entende, o exílio está terminando os 70 anos. E aqui nós temos, no versículo 20 a 27, a última seção da narrativa que vai concluir o capítulo 9, que segue, obviamente, essa oração que ele faz no capítulo 9. E a resposta que Gabriel vai dar a Daniel funciona de várias formas aqui no capítulo. Primeiro, fornece a resposta à oração de Daniel, ainda que de uma forma não fácil para que Daniel compreendesse. Segundo, a resposta vai reunir vários temas como confissão, intercessão, a desolação de Jerusalém, a reconstrução do templo, a destruição dele novamente. Há muitas coisas que Deus está descortinando para Daniel. Terceiro, conecta a revelação de Daniel do capítulo 9 com a própria visão do capítulo 8. No capítulo 8, Deus já havia falado da desolação. Se você voltar um pouco aqui, Deus já havia mostrado exatamente isso, essa terrível desolação que ia acontecer aqui no capítulo 8, através de Antíoco Epifânio, versículo 13, assim: depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Isso aqui é uma clara visão para um evento histórico que aconteceu quando Antíoco Epifânio, ele invade Jerusalém no período dos que nós chamamos como Macabeus, e ele então mata até um porco ali dentro do templo, uma terrível assolação, terríveis destruições. Daniel já havia visto tudo isso. Então, de alguma forma, mais uma vez, o capítulo 8 está conectado ao capítulo 9, porque mais uma vez no capítulo 9 vai falar de Jerusalém, do templo. Mas há uma conexão também aqui no capítulo 9, nessa resposta do anjo, é que ela oferece uma interpretação ampliada da profecia de Jeremias sobre os 70 anos, estabelecendo um padrão muito mais para frente, futuro. Em quinto lugar, ela traz também consolo a Daniel a respeito desses eventos. Por mais desesperador que fosse a história do povo de Israel, Deus mantém o mal sob controle. É maravilhoso isso. Ou seja, nada está fora do controle de Deus. Na verdade, tudo vai ocorrer conforme o controle de Deus. É por isso que nós nunca podemos imaginar que nós estamos vivendo em um mundo onde o diabo domina 50% e Deus domina 50%, como se fosse guerras entre forças antagônicas iguais. Isso não existe, meus irmãos. Só um Deus soberano que domina sobre tudo. Isso traz esperança. Daniel está orando pela restauração de Jerusalém, e Deus vai responder a ele, a partir do capítulo 9 até o capítulo 12, com uma nova Jerusalém, com algo muito mais glorioso que ele vai fazer no futuro. Com a própria vinda de Cristo, sua vinda, sua primeira vinda, sua segunda vinda, o final de todas as coisas. Deus está dando respostas maravilhosas a Daniel aqui. E finalmente,
essa resposta do anjo, como nós vamos ver, incorpora conceitos do próprio jubileu. Eu vou explicar aqui o que era esse jubileu escatológico que já havia sido anunciado em Isaías capítulo 61. Uma bela resposta para Daniel e que vai servir de consolo também para nós. Então, qual é o ponto desse texto? Essa é a pergunta principal. Primeiro, vamos olhar para o texto agora. Bom, o gênero, como nós vimos, é um gênero narrativo apocalíptico, é a resposta à oração. Alguns chamam de visões de epifania. Epifania significa revelação. A resposta à oração será através de uma revelação simbólica, com elementos simbólicos futuros para Daniel. E a estrutura do texto aqui é muito simples, veja comigo, ele tem duas partes muito claras. Primeiro tem a oração de Daniel e o surgimento do anjo Gabriel como resposta à sua oração, no versículo 20 a 21. Ele está orando, então Deus envia o anjo Gabriel, no versículo 20 e 21. Depois, do versículo 22 a 27, nós temos a revelação de Gabriel sobre as 70 semanas. Ele vai explicar por que ele veio e ele então vai revelar essas 70 semanas. E a grande pergunta é qual é o tema, qual o argumento central desse texto, e que será também o tema do sermão nessa manhã. Nesse texto nós vemos, meus irmãos, a resposta do Deus pactual, a resposta, aliás, encorajadora do Deus pactual à oração de Daniel. A resposta encorajadora do Deus pactual à oração de Daniel. Nós vemos essa promessa futura de restauração sendo revelada. E há duas ideias aqui principais. Primeiro, o contexto e o agente da revelação. Quando é que Deus vai revelar? Em que contexto? E quem é esse agente da revelação? No versículo 20 e 21, nós somos informados. Em segundo lugar, o conteúdo e a esperança da revelação. No versículo 22 a 27, nós vamos ter o conteúdo dessa revelação e a esperança que ela trazia para Daniel, e também traz para nós, para o povo de Deus de todas as épocas. Esse é um texto muito importante para nós hoje, que vivemos em pleno século XXI. Então, esse é o tema daquilo que nós vamos analisar nessa manhã. Primeiro, vamos ver o contexto da revelação. Uma das coisas que o texto nos ensina, e na língua hebraica, tanto o versículo 20 como o versículo 21, eles começam quase da mesma forma. Enquanto eu ainda. Enquanto eu ainda. Enquanto eu ainda. E para transmitir essa ideia de intensidade, essa ideia de simultaneidade, essa ideia de algo ininterrupto, o texto emprega, aqui obviamente Daniel escrevendo 4 particípios para mostrar exatamente esse momento de Daniel. Veja, enquanto eu falava, primeiro verbo, enquanto eu orava, enquanto eu confessava, enquanto eu me lançava, literalmente me apresentava, literalmente fazia cair a minha oração diante de Deus. Esses 2 verbos, orando e confessando, estão de uma forma no hebraico que indica a ideia de uma postura interior profunda. Daniel, ele está orando a Deus, ele está clamando. Ele está falando com o Senhor, ele está clamando pelo seu povo. E é assim que ele começa, então, a mostrar esse momento, enquanto eu estava falando, orando, confessando, me lançando a minha súplica perante a face, veja, do Senhor, meu Deus. A palavra Senhor em letra maiúscula, aí significa que ele está orando ao Yahvé, ao Javé, o Deus da aliança. Pelo Monte Santo do meu Deus, ele está orando por Jerusalém, era lá onde Jerusalém estava, o Monte Santo, a cidade, ele está clamando a Deus pelo seu povo, pela sua cidade que está destruída, pelo templo que está destruído. Daniel está buscando a Deus. E é interessante no texto hebraico, porque de alguma forma o texto começa com essas ideias preparatórias para a ideia principal, para a oração central no texto, que é exatamente o homem Gabriel aproximou-se de mim. E aí vem esse homem Gabriel, que nós sabemos, e o Novo Testamento nos diz de forma clara, que é um anjo, Gabriel. O texto nos diz que o homem Gabriel
que eu tinha observado na minha visão ao princípio, no capítulo 8, Gabriel já havia sido enviado para explicar a ele a visão, quando ele tem a visão daqueles animais. Primeiro ele tem do carneiro, e depois ele tem a visão do bode, e Daniel já havia sido enviado para explicar a ele. Daniel explicou detalhadamente, diz, olha, aquele carneiro é o Império Medo-Persa, esse bode são os gregos, é a Grécia. E agora Daniel volta novamente. E Daniel está ali novamente. O versículo 21 diz exatamente isso. Eu tinha observado no princípio. Ele veio rapidamente voando, me tocou na hora do sacrifício. E aqui nós temos uma difícil interpretação desse texto aqui. Porque se você pegar algumas versões da Bíblia, a tradução está bem diferente. E a razão é porque tem duas possibilidades de interpretação no versículo 21. Algumas Bíblias dizem que Daniel, enquanto Daniel ainda orava, ele veio rapidamente voando. E isso se dá porque existem duas palavras aqui no hebraico muito parecidas. Então, a maioria das traduções, como a nossa, opta por voando, essa palavra voando. Yap. Então, Gabriel viria voando rapidamente e toca Daniel a hora do sacrifício. Essa é uma interpretação possível. O contexto imediato daquela resposta, Daniel vem voando ali. Então, essa palavra yap, voo, significa exatamente isso. Mas, aliás, Yap, né? Ap significa voar, mas a palavra Iap significa exausto, que é a palavra que está literalmente. É por isso que algumas versões traduzem assim: Gabriel aproximou-se de mim, estando eu exausto em exaustão, ao invés de voando. E há essa divergência. Então, alguns dizem que o texto está se referindo a esse voo de Daniel, esse voo de Gabriel, não de Daniel, chegando voando enquanto ele está orando. Mas se você for seguir o rigor linguístico de fato do texto, essa tradução seria melhor. Gabriel aproximou-se de mim, estando eu exausto em exaustão, que está relacionado com o versículo 27 do capítulo 8, quando diz que Daniel enfraqueceu, Daniel, enfraqueci, estive enfermo alguns dias. Talvez é nesse momento de exaustão, de enfraquecimento que ele chega. Então, ao invés dessa tradução que está na Bíblia de vocês, que ele veio voando, outra tradução é essa: ele aproximou-se de mim enquanto eu estava exausto em exaustão. O fato é que, apesar dessas dificuldades, nós não temos dúvida, Daniel, ele é visitado naquele momento quando ele ora por um anjo glorioso. E esse anjo, então, se aproxima dele. E o texto continua, observe comigo no versículo 22, onde agora o texto vai mudar para o conteúdo e esperança da revelação. Gabriel aparece a ele, e aqui o texto nos diz que foi exatamente, o anjo toca na hora do sacrifício da tarde, talvez a ideia de fortalecê-lo. Era esse momento do sacrifício da tarde, era o segundo sacrifício que ocorria lá em Jerusalém. Obviamente, o templo não estava funcionando, então, e isso é interessante porque, de alguma forma, todo o templo e tudo que acontecia no templo está no coração de Daniel. O templo não existia, mas ele marcava a sua vida a partir do templo. Foi na hora do sacrifício da tarde. Foi nessa hora que o anjo veio. Aquele sacrifício que era oferecido lá em Jerusalém. O anjo então aparece a ele. Esse é o primeiro momento. E Daniel estava buscando ao Senhor. E eu quero chamar a sua atenção do versículo 20 a 21 para duas coisas interessantes que nós encontramos aí. Observe como Daniel, no versículo 20, ele está confessando o pecado daquele povo que ele chama o meu povo. E no versículo 20, no final, ele diz que está orando aquele que ele chama o meu Deus.
Vocês observam que Daniel está fazendo aqui o papel de um intercessor. Mas não um intercessor que ora para o seu povo, como nós vimos, de forma distante. Um intercessor que se inclui. De um lado está o seu povo, pecador, e ele então está clamando por esse povo, se incluindo com esse povo, e de outro está um Deus santo, perfeito. E ele então está na presença desse Deus. E o papel dele exatamente é tentar fazer com que Deus se volte para o seu povo, clamando, tem misericórdia, meu Deus, desse povo. Atenta para esse povo. Volta-te para esse povo. Aqui nós vemos que Daniel, ele não olha para o seu povo no sentido de que ele é melhor do que o povo. Aqui nós vemos a função daqueles que são chamados de mediadores, daqueles que compreendem que quando o povo de Deus não vai bem, você que faz parte desse povo, você está sofrendo com o povo de Deus. É o que nós fizemos hoje, estamos fazendo hoje, no dia onde nós estamos orando pela igreja perseguida. Por isso nós viemos hoje cedo orar, jejuar e clamar por essa igreja perseguida, porque quando eles estão sofrendo, nós estamos sofrendo. Essa identificação que nós temos perdido nesse mundo ocidental do século XXI, egoísta, onde as pessoas são mais consumidores de um culto do que realmente fazem parte de uma igreja. E Daniel está clamando, está fazendo esse papel de intercessor, e aí vem o enviado de Deus. É dentro desse momento que vem esse enviado de Deus. E agora vamos nos concentrar no versículo 22 em diante, o conteúdo e a esperança da revelação. A primeira coisa que nós vamos encontrar no versículo 22 e 23 é a razão para a revelação. Por que Deus vai revelar? E o texto começa exatamente dessa forma, com um vocativo, Daniel. Gabriel primeiro veio explicar por que veio. Ele queria, como o texto diz, instruir-me. A palavra instruir é literalmente discernir. Ele falou comigo, disse: Daniel, eu saí para te fazer entender o sentido. Essa palavra é importante, discernir aqui, porque discernir é muito mais do que entender, você compreender as coisas em mais detalhe, que é exatamente a mesma palavra que aparece no capítulo 9, versículo 2, quando ele está orando, lendo a Bíblia. E no capítulo 9, versículo 2, diz que ele discerniu pelos livros, ou seja, ele está lendo o livro de Jeremias, ele discerne, ele compreende. Os 70 anos estão chegando ao fim. Deus vai libertar o seu povo. E agora, mais uma vez, o anjo vem para que ele discirna coisas mais profundas. É isso que Gabriel está vindo. Uma tradução literal seria: ó Daniel, eu vim para te dar discernimento e compreensão. O anjo vem para fazer com que Daniel entenda coisas gloriosas. E esse verbo discernir vai aparecer várias vezes aí no versículo 23 também. Por exemplo, lá no final do versículo 23, que tem na sua Bíblia, considera, literalmente discerne, pois, a palavra. Discerne a visão. Entende as coisas que eu estou falando. Esse é o objetivo de Daniel, de Gabriel, fazer com que Daniel entenda a visão. E o que é que o anjo vai dizer? Primeiro, o anjo vai dizer por que ele veio. Veja o versículo 23. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem, literalmente a palavra, e eu vim. Saiu a palavra. E aqui essa ideia de palavra é muito importante, porque nos faz lembrar a ideia que nós encontramos no capítulo 7 do trono de Deus. Deus é descrito no capítulo 7 como sendo um ancião de dias, como o rei que governa sobre as nações. E agora vem a ordem, vem a palavra, literalmente a palavra, a ordem de Deus, enviando um dos seus embaixadores, que é um anjo, para explicar a Daniel o que é que vai acontecer. Só Deus, como rei, pode fazer isso. E ele então vem. E por que ele vem? A razão é muito simples.
porque és muito amado. Que coisa maravilhosa. A palavra amado aí literalmente significa precioso, estimado. No início das tuas súplicas foi dada a ordem, a palavra, e eu vim para te declarar isso, porque és muito estimado. Portanto, discerne a palavra, que tem coisa na sua Bíblia, mas literalmente é, discerne a palavra, discerne a visão, compreende. Aqui nós vemos Deus respondendo a oração de Daniel. Que palavra maravilhosa, não é? É Daniel ouvir do anjo Gabriel que o rei do universo, que é aquele que dominava sobre as nações, que é aquele que descortinou e estava descortinando o futuro para Daniel, era aquele que o amava. Daniel, você é muito amado no céu. O rei do universo ama você, você é muito estimado dele. Que palavra maravilhosa, meus irmãos. E aquela palavra com certeza trazia ânimo e esperança a Daniel. Às vezes nós ficamos duvidando, será que Deus nos ama de fato? Né? Essa palavra do anjo trazia uma certeza a Daniel, você é amado. Você é amado. E agora, a partir do versículo 24, o anjo então começa a explicar a Daniel as 70 semanas. As 70 semanas. E essas 70 semanas, observe que ele diz o seguinte, no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. É muito importante nós entendermos que a resposta aqui está focada com o problema principal do povo e da cidade. O foco principal da resposta está relacionado à oração. A oração de Daniel foi confessando o pecado do povo. O problema do povo havia sido o pecado. E Deus então vai responder a Daniel como ele vai resolver o problema do pecado do povo. Como é que Deus ia resolver o problema do pecado? É assim que nós temos que começar a ver esse texto. Esse era o problema central, o pecado. Agora vamos olhar para o versículo 24 e 27 e tentar entender um pouco esse texto. Bom, como eu expliquei, há várias correntes de interpretação. Para cada frase existe uma corrente de interpretação. Eu computei talvez umas 40, 50. Para cada frase deve ter umas 20 interpretações distintas. Então, talvez o melhor seja tentar entender o aspecto geral da visão e deixar que um dia Deus nos revele os detalhes que nós, obviamente, não temos como saber com certeza. Então, vamos olhar agora. Como é que nós devemos ler essa profecia sobre as 70 semanas? Que, obviamente, tem o objetivo de trazer esperança, não confusão. Bom, primeiro nós temos que olhar o contexto das 70 semanas no próprio livro. É a primeira coisa que nós temos que fazer. O que é que elas significam dentro do livro. E é importante, quando nós estamos lendo o livro de Daniel, nós entendemos que Deus havia mostrado diversas partes do futuro para Daniel. Deus está descortinando o futuro. Por exemplo, Deus havia falado da queda da Babilônia, o surgimento do Império Medo-Persa, a sua queda, o surgimento do Império Grego, a sua queda, Roma possivelmente, talvez o Anticristo, até o estabelecimento do reino final de Cristo. Deus já havia dito isso a Daniel. No capítulo 2, se você voltar um pouco, para aqueles que não ouviram os sermões anteriores, no versículo 44, naquela primeira visão daquela grande estátua, no versículo 44, diz o seguinte: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Ou seja, Deus faz a promessa de um reino eterno, no capítulo 2. Da mesma forma, no capítulo 7, no versículo 14,
quando nós começamos de fato essa parte apocalíptica do livro, tanto no versículo 14, quando nós temos aquela visão do ancião de dias, nós temos a visão do filho do homem, no versículo 14, que diz o seguinte, versículo 13 e 14, estava eu olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será abalado. No versículo 27 também, veja, o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Ou seja, diante daquele contexto de perseguição, Deus está revelando a Daniel um reino glorioso que será exercido pelo Filho do Homem. Uma figura gloriosa, uma figura que vai dominar sobre todas as coisas. Deus já havia descortinando isso. Ou seja, existem esses embates humanos, mas o Filho do Homem vai destruir todas as coisas. Todos esses reinos antagônicos perecerão. No versículo 25, talvez seja uma figura desse terrível anticristo que aparecerá nos últimos dias para oprimir o povo de Deus. E o capítulo 8 amplifica essa visão, falando desse homem terrível, chamado Antíoco Epifânio, que vai, de alguma forma, destruir Jerusalém, vai trazer uma grande assolação ali em Jerusalém. Ele vai ser um tipo daquele anticristo que virá no final. E aqui, mais uma vez, no capítulo 9, Deus está descortinando o futuro para Daniel. É uma profecia sobre o futuro. O povo ia voltar. Às 70 semanas, Daniel, o povo vai voltar. Mas ainda tem 70 semanas, há um futuro. E nesse futuro eu vou resolver o problema do pecado definitivamente. Com a morte do meu ungido. Será uma resolução total e final. Então nós temos que olhar à luz do livro. O tempo todo Deus está anunciando, e aqui Deus vai mais uma vez abrir os olhos de Daniel para esse reino glorioso que virá. Agora nós temos que olhar também as 70 semanas à luz do Antigo Testamento, e é muito importante nós entendermos isso. Essa ideia de semana significando semana de anos, de onde é que vem isso? A primeira coisa que vem na nossa mente. O que é que Deus está fazendo aqui com essa ideia de 70 semanas? Para que você entenda isso, você tem que ir lá para Levítico, capítulo 25. Eu convido você rapidamente aí para Levítico 25, e aí vai ficar um pouco mais claro para os irmãos entenderem. Vamos ver Levítico 25. Bom, quando Deus criou Adão e Eva, e Deus também dá a sua lei a Moisés, ao seu povo, Deus estabeleceu um padrão de trabalho, não foi 5x2, foi 6x1. O homem ia trabalhar 6 dias e ia descansar 1. Esse é o padrão. O dia de descanso, o 7º dia era o dia de descanso. E aqui no capítulo 5 nós vamos entender exatamente isso. Primeiro Deus estabelece um dia de descanso, que na antiga aliança era o sábado. Mas além desse dia de descanso, Deus estabelece o ano sabático. Isso significa que a cada 6 anos de trabalho, o povo deveria parar de trabalhar. Vamos ver isso aí no versículo 2, dizendo o seguinte, Levítico 25, acompanhe comigo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando entrardes na terra que vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano haverá sábado de descanso solene para a terra. Um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Então você tinha primeiro o 7º dia, e a cada 6 anos você tinha o ano sabático. Toda a terra deveria parar. Ninguém deveria trabalhar.
Todos deveriam, então, repousar, descansar, usufruir das coisas. E aí vem um outro descanso. O povo, então, deveria contar 7 anos sabáticos, que daria um total de 49 anos, e depois de 49 anos, aí ele tinha, no ano 50, o jubileu. Veja se não é isso aí, a partir do versículo 8, que diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Versículo 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele colhereis as uvas das vinhas não podadas. Versículo 13. Neste ano, ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Então você tinha um dia de descanso na semana, você tinha a cada 6 anos o 7º ano de descanso, e você tinha, então, a cada 49 anos, o ano 50º era um dia onde todos deveriam parar. Mas era mais do que isso. Era um dia onde aqueles que porventura fossem escravizados, aqueles que perdessem os seus bens, eles então receberiam tudo de volta. Era o ano da liberdade, era o ano do perdão, era um ano glorioso. Era um ano onde Deus agora, as dívidas seriam canceladas, os escravos eram libertados, a terra devolvida aos donos originais. Era um dia glorioso. Era assim que o povo deveria viver, obedecendo a todos esses sábados. Bom, o problema é que o povo de Israel não obedeceu nenhum desses sábados. E Deus já estava prevendo isso. E é por isso que no capítulo 26, Deus então vai profetizar os castigos se o povo não guardasse esses sábados. E vocês sabem como é. Deus, ele precisa tratar realmente o nosso pecado. Ele não pode brincar com o pecador. E todas as vezes que Deus então agora vai prometer o castigo, Deus vai usar esse múltiplo de 7. Veja se não é isso. Diz assim, vamos ver, 26, versículo 14. Mas se não me ouvirdes e não cumprirdes todos esses mandamentos, aí Deus, olha, se vocês não me ouvirem, não guardarem esses sábados, veja o que é que eu vou fazer com vocês. Vou ler alguns versículos, vamos ver o 18, 26, 18. Se ainda assim com isso não me ouvirdes, tornarei a castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Se vocês não me ouvirem, eu vou aumentar esse múltiplo, mas esse múltiplo será um múltiplo de castigo. Veja o versículo 21 também. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Versículo 24, final do versículo 24. E vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Versículo 28, eu também com furor serei contrário a vós outros e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. 7, para quem não sabe, é um número de completude nas Escrituras. E é por isso que Deus está estabelecendo esse padrão. Mas o castigo também será multiplicado, será muito mais intenso. Aqui Deus faz uma punição sobre a quebra da aliança. Se vocês não guardarem esses sábados e o jubileu, vocês serão duramente punidos. Que foi exatamente o que Deus fez, levando o seu povo ao exílio. E Daniel então diz, meu Deus, está acontecendo. Os 70 anos, o juízo de Deus. É por isso que Deus pune Israel no exílio 70 anos. Não é por acaso, é porque é um número de completude. Deus está tratando o seu povo no exílio. E agora Daniel diz assim, nós vamos voltar. Mas Deus diz, mas o tratamento do povo ainda não terminou. Eu ainda não tratei Israel.
Ainda tem 70 semanas. Que não deve, obviamente, ser interpretado literalmente, mas com essa ideia de completude, algo que Deus ainda tem para o futuro. E é por isso que em Isaías, no capítulo 61, Deus então, conhecendo o pecado do seu povo e a tendência humana à autoescravidão, Deus faz uma promessa gloriosa em Isaías 61. O que é que Deus promete em Isaías 61? Deus promete um outro jubileu. Um jubileu que seria trazido pelo seu próprio Messias. E esse é um texto que nós conhecemos, quando diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, Isaías 61, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, esse é o jubileu, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os que choram. É exatamente esse o texto que Jesus vai usar quando ele está ali na sinagoga de Nazaré, e ele lê esse texto e diz: hoje se cumpriu essa palavra. Ou seja, Deus fez a promessa de um glorioso libertador, de um jubileu mais profundo, de uma libertação mais gloriosa que viria. Deus já havia prometido isso através de Isaías. E agora, através de Daniel, Deus está conectando todas essas ideias, unindo essa promessa gloriosa do jubileu, do Messias que viria, do ungido que seria morto, e trazendo essa esperança. Agora, o que é que nós temos aqui? Talvez isso tenha ficado mais claro para os irmãos. Gabriel, ele está trazendo uma revelação que reinterpreta a profecia de Jeremias. Daniel estava preocupado com esses 70 anos, mas a revelação se concentra em semanas de anos. As palavras de Gabriel não contradizem a profecia, revelam um significado muito mais profundo, por isso que a ideia de 70 semanas. Os 70 anos preditos por Jeremias, que o povo passaria no exílio e voltaria, apontavam para 70 semanas de anos, uma amplificação muito maior que apontava para o futuro. O exílio chegaria ao fim, sim, mas Deus ainda estaria trabalhando no seu povo até a vinda do Messias ungido e até mesmo depois da primeira vinda dele. Enquanto Daniel orava por restauração, Gabriel prediz o futuro que envolvia devastação, mas também restauração. Assim que nós vamos começar a olhar agora para o texto das 70 semanas. Aqui nós vemos essa combinação de 77 nas semanas, que sugere essa devastação, esse castigo múltiplo que Deus vai trazer, mas também esperança. Por que eles serão mais uma vez punidos? Porque eles vão rejeitar o Messias. Eles serão punidos novamente. Eles não apenas haviam rejeitado os profetas que Deus havia enviado, mas Israel, essa sua nação, Daniel, vai matar o próprio Messias. Serão mais uma vez duramente punidos por isso. Deus está descortinando o futuro. Agora vamos nos concentrar em Daniel, especificamente na revelação. Vamos dar uma olhada. Bom, a melhor forma de nós entendermos esse texto de Daniel, quando o anjo começa a explicar, isso foi apenas uma introdução para abrir os nossos olhos hermenêuticos sobre esse texto, mas a primeira coisa que nós percebemos é que essas 70 semanas, elas são de alguma forma, conectadas ou despactuadas em 3 grupos de semanas que o anjo vai falar. Primeiro ele fala das 7 semanas, depois ele vai falar 62 semanas e depois de 1 semana. Vamos tentar olhar agora a partir do versículo 24. Diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade.
E o anjo, então, vai usar 6 ações que vão ser concluídas. Primeiro, o fim da transgressão, fará cessar a transgressão. Depois, o fim do pecado, dar fim aos pecados. Terceiro, expiar a iniquidade. Quarto, introduzir a justiça eterna. Quinto, selar a visão da profecia. E sexto, a unção dos santos. Então, a primeira coisa que o anjo vai fazer é descortinar para Daniel essas 70 semanas, através dessas cláusulas. As 3 primeiras estão voltadas com um problema fundamental da oração de Daniel, que tinha a ver com o pecado. Esse era o problema do povo, o pecado. Deus disse assim, eu vou nessas 70 semanas resolver definitivamente o problema do pecado do povo. Observe que Deus fala de trazer justiça eterna, de garantir, de selar a visão, de garantir que aquela visão seria autêntica, a certeza de cumprimento, até ungir o santo dos santos, até restaurar. Mas de uma forma muito mais gloriosa, o relacionamento do povo com Deus. Então, primeiro, no versículo 24, Deus abre os olhos de Daniel, é como se Deus descortinasse o futuro de todas as coisas que vão acontecer. Deus está dizendo, eu vou resolver o problema do pecado do povo, mas eu vou trazer algo mais glorioso, uma justiça eterna, algo mais glorioso. Deus está respondendo de forma positiva a oração. Então, a profecia, ela se concentra aqui em 3 aspectos importantes. E o anjo, então, continua no versículo 25. Primeiro, no versículo 25, o anjo vai se concentrar no retorno dos exilados, na reconstrução do templo e na reconstrução de Jerusalém, no versículo 25, quando ele diz assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas. Então, dentro dessas 70 semanas, primeiro tem 7. Se você estiver anotando, você coloca 70 semanas, primeiro você tem 7 semanas. Nessas 7 semanas, o que vai acontecer? O povo vai voltar para a terra. Jerusalém vai ser reconstruída. Até ungido. Quem seria esse ungido? A palavra ungido aqui, Messias, ou líder, ou príncipe, ou governante. Há uma dúvida, alguns falam em Esdras, outros falam em Neemias, outros falam no sacerdote Josué. Nós não temos certeza. Mas a primeira, essas 7 semanas eram muito claras. O povo vai voltar para a terra, Daniel. Jerusalém vai ser reconstruída. O templo vai ser reconstruído. Então, essa primeira parte era maravilhosa. As 7 semanas implicavam que Deus estava dizendo, sim, o povo vai voltar. Eu vou cumprir a promessa que eu fiz a Jeremias. A profecia de Jeremias vai se concretizar. Então, essa primeira parte foi ok, maravilhoso, mas não termina aí. E logo em seguida vem as 62 semanas. E nós vamos encontrar isso no versículo 26. O versículo 26 diz o seguinte, depois das 62 semanas será morto um ungido e já não estará. E o povo de um príncipe há de vir e destruir a cidade, o seu santuário, o seu fim será no dilúvio, até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Aqui parece se revelar, essas 62 semanas, em um ungido que será morto e na destruição do templo de Jerusalém, ou seja, a cidade será destruída. E essa destruição, essa nova destruição, tem a ver com o ungido que será morto. Obviamente há muito debate sobre quem é esse ungido que vai ser morto, mas aos nossos olhos é muito claro. À luz de Mateus, parece que isso significa a morte do ungido, de Cristo, ou seja, Cristo vai ser morto. A cidade vai ser destruída. A ideia do dilúvio, obviamente, tem a ver com... Essa ideia de dilúvio tem a ver com as nações. É uma forma apocalíptica para mostrar nações. E é o que acontece no ano 70. Após a morte de Cristo, Jesus diz, olhando para Jerusalém, que não ficaria pedra sobre pedra. Então, poucos anos depois da morte de Jesus Cristo, os judeus então se revoltam, uma grande revolução contra Roma, e Tito Vespasiano destrói completamente Jerusalém. Parece que a visão está apontando exatamente isso. As 62 semanas
tem a ver com isso. O ungido será morto, a destruição de Jerusalém. A cidade vai ser reconstruída, Daniel, mas ela vai ser destruída novamente. E sabe por quê? Não é porque ela vai rejeitar os profetas como Jeremias. É porque essa cidade, o seu povo, vai rejeitar o próprio Filho de Deus, o próprio Filho do homem que vai vir. Eles vão matar. E é por isso que serão tempos difíceis. As praças, veja o final do versículo 25, se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 26 diz, final do versículo 26, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Só Deus soberanamente pode dizer o futuro. O ungido será morto, a cidade vai ser destruída novamente. E o versículo 27, então, agora vai se concentrar. As 62 semanas fala desses tempos angustiosos, a cidade vai ser edificada. E nessa última semana, o ungido é morto, cortado. E o versículo 27 vai se concentrar na destruição desse assolador. Veja o que o texto diz. Versículo 26 diz que o ungido será morto. Ele fará firme aliança com muitos. Há muito debate quem é esse ele, se refere a esse que vai destruir Jerusalém. Outros dizem que se refere a Cristo. Agora o ungido, que ele vai ser morto, mas vai fazer aliança com muitos. Não apenas judeus, mas também gentios, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. Mas mais uma vez, ou seja, mesmo Cristo vindo, mesmo Ele morrendo, ainda assim Deus fala de uma outra desolação, um outro assolador que viria novamente. O que muitos entendem esse assolador como sendo o anticristo. Então, Deus diz assim, são 70 semanas. Nas 7 primeiras, há uma ordem divina. A cidade vai ser restaurada, até aquele príncipe ungido que Deus vai usar para restaurar. Depois nós temos as 62 semanas. Jerusalém vai ser reedificada em tempos angustiosos. Depois nós temos uma semana onde um outro ungido, não o mesmo, um outro, vai ser cortado, vai ser morto. Mas ele vai fazer aliança com muitos. A cidade vai ser destruída novamente. E nesse tempo virá um outro terrível assolador, até que ele também será destruído, esse anticristo. E aí, finalmente, você verá, Daniel, e aí Deus vai mostrar no capítulo 10, 11 e 12, até que finalmente esse reino glorioso será estabelecido. Essa é a visão que Deus mostra a Daniel. Uma visão bem complexa, não é, irmãos? Mas aqui, quando eu estava lendo esse texto de Daniel, eu me lembrei, e lendo as interpretações sobre essas 70 semanas, eu lembrei de quando eu era pequeno, como eu gostava de quebra-cabeças. E você começa montando aqueles pequenos quebra-cabeças, isso é fácil, mas existem aqueles quebra-cabeças maiores, complexos. Então, quando você está lendo essas 70 semanas, você tem esse quebra-cabeça que Deus está mostrando aqui a Daniel. E quando você vai montar um quebra-cabeça, a regra é muito simples, começa pelas bordas. E depois você tenta juntar as peças. E a nossa vida e a forma como Deus governa o mundo é esse grande quebra-cabeça que nós não compreendemos plenamente os planos de Deus. Mas veja que a linguagem toda é uma linguagem divina, está determinado, vai acontecer, será assim. Deus está dizendo tudo a Daniel. E é por isso que esse texto de Daniel foi importante para o Senhor Jesus. E agora eu quero concluir as 70 semanas com a cereja do bolo, que é como Jesus interpreta esse texto. Vamos lá para Mateus, no capítulo 24, onde o próprio Senhor Jesus Cristo vai falar sobre a importância desse texto. E quando nós vemos essa explicação do Senhor Jesus Cristo,
capítulo 24, lá dos sermões que Jesus vai pregar, o último sermão relatado por Mateus, esse sermão profético também chamado Sermão das Oliveiras. Veja a partir do versículo 15, Jesus diz o seguinte: quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Veja o que Jesus diz: quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenham predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, se ajuntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a mesma linguagem de Daniel, a ideia nas nuvens. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Observe que Jesus aqui está descortinando Daniel. E Jesus está fazendo a mesma coisa que Deus fez com Daniel. Parece simples o que Jesus está dizendo, mas não é. A dificuldade de muitas profecias do Antigo Testamento é que quando Deus revela elas, Deus está revelando o pacote completo. Deus está revelando e fazendo conexões de coisas de muito mais de 1000 anos que acontecem, que estão conectadas umas com as outras. Mas nossa mente finita do quebra-cabeça, usando a analogia, nós não entendemos tudo. E Jesus está fazendo a mesma coisa. Observe que Jesus está conectando aqui a destruição de Jerusalém, onde uma outra desolação iria acontecer. Aquele Antíoco Epifânio que havia desolado o templo, destruído o templo seria novamente destruído. O povo de Israel, mais uma vez, seria punido por rejeitar Deus e o seu grande profeta. Não qualquer profeta, mas o próprio Filho. Haveria uma grande tribulação, mas conectada a essa tribulação, aquela destruição de Jerusalém, Jesus conecta a destruição de Jerusalém com a vinda dos últimos dias, com essa tribulação final que aconteceria. Antes da sua segunda vinda, Jesus está conectando tudo, a destruição de Jerusalém, com a sua própria segunda vinda. Ele está conectando aqui muito tempo, que aos olhos dele tudo é simples, é fácil nas profecias. Mas não aos nossos olhos. Veja o que Jesus faz. Ele considera todo o período entre a destruição do templo e o seu retorno como um período longo de tribulação. O povo de Deus vai ser atribulado. Primeiro, os judeus que vão enfrentar aquela tribulação por terem rejeitado o seu Messias. Mas mesmo aqueles que creem no Messias, eles também experimentarão grande tribulação, uma tribulação tão terrível, que se tais dias não fosse abreviado, nem os eleitos de Deus, nem eles se salvariam. Jesus aponta o quadro completo. Ele mistura profeticamente a tribulação de 60 e 70 com a tribulação final, antes da sua vinda. A abominável da desolação de Antíoco aponta para outra terrível desolação. Primeiro, a desolação que vai acontecer pouco depois de Jesus, mas uma outra desolação que virá ainda antes da vinda de Cristo. Essas repetições da história que vão acontecer. A desolação com Antíoco, a desolação com Tito,
até essa terrível desolação que virá, do anticristo que vai se opor contra Deus e o seu povo. Não é isso que Paulo nos ensina? Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, quando o apóstolo Paulo vai, obviamente, fazer essas conexões a respeito do ensino de Jesus. Ele diz o seguinte, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, ele diz o seguinte: as pessoas estavam achando que a vinda de Cristo já havia acontecido, e Paulo vai explicar, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, a partir do versículo 3, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus e ostentar-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo está exatamente explicando a mesma coisa de Cristo aqui. Esse padrão, essa que nós chamamos de tipologia, o primeiro Antíoco, depois nós temos Tito, são padrões desse terrível homem da iniquidade que ainda virá. E será um momento de grande tribulação, até a vinda final de Cristo. Aqui no ensino de Jesus nós vemos um eco sombrio de Daniel. E o que é que nós fazemos diante de um futuro incerto que nós não sabemos, de forças, de poderes antagônicos, de forças anticristãs? Como João também diz em sua epístola, nós temos muitos anticristos, mas lembre, eu disse que o anticristo ainda vem. Nós temos essas forças anticristãs terríveis, religiosas, antagônicas contra Deus. Qual a esperança do seu povo? Qual a nossa esperança? A esperança é que o Deus que nós cremos, meus irmãos, é o Deus que controla a história. É o Deus que dita a história. É o Deus que diz como ela vai acontecer. Esse é o nosso Deus. O mal não está solta, mas está debaixo da coleira de Deus. Isso traz esperança para Daniel e traz esperança para nós. E o restante do livro de Daniel vai mostrar essa esperança, como o Apocalipse fala do novo céus e nova terra, onde habita a justiça. E aqui, quando nós olhamos esse texto à luz da nova aliança, nós aprendemos que Jesus, como profeta, é aquele que explica a profecia de Daniel. Ele é o centro dessa profecia. Mas ele também é aquele que viria a pregoar o ano do jubileu, a liberdade. E é isso que nós devemos atentar. Nós fomos livres em Cristo. Nós agora fomos incluídos nesse Israel de Deus. Mas Jesus também é aquele sumo sacerdote que, muito mais glorioso do que Daniel, está sentado à direita de Deus. Intercede por mim e por você, em nossas fraquezas, em nossas falhas. Ele se identifica conosco, embora não tenha nenhum pecado. Mas ele também está ao lado de Deus, perfeito, intercedendo diariamente. Essa é a nossa esperança. Ele é esse glorioso intercessor. Na nova aliança nós temos mais razões para confiarmos em Deus. É Ele que faz, e através dele que nós temos a certeza que nós somos muito amados por Deus. Quem somos nós? Quem é você? Quem é a igreja? Nós somos o povo amado do Senhor. E Jesus ama tanto esse povo que quando Paulo está perseguindo a igreja, ele diz: Saulo, por que me persegues? Veja a identificação de Cristo com o seu povo. Mas ele também é um rei, aquele que vai destruir todos esses reinos humanos. E lá em Apocalipse, na visão do quinto selo, eles perguntam: até quando, Senhor, o teu povo vai sofrer nesse mundo? Deus não responde essa pergunta, mas ele garante que estará com o seu povo para sempre. Para finalizar, meus irmãos, Deus, e essa é a lição central desse texto, Deus sempre responde o seu povo com respostas encorajadoras, às vezes complexas, é verdade. Nem sempre entendemos os planos de Deus na história, mas quando nós somos salvos, nós somos incluídos nessa história da redenção, e aprendemos que tudo tem mais a ver com Deus e com Cristo do que conosco mesmo.
mas Ele sempre nos mostra que Ele está dominando e controlando todas as coisas. Agora pense comigo, um Deus que domina a história, um Deus que governa nações, um Deus que prediz o futuro, será que é um Deus que não é poderoso para governar a sua vida e a minha vida? Será que nós podemos confiar as nossas mãos num Deus que governa sobre toda a história humana? Sim, Ele é um Deus totalmente confiável. É por isso que Peter Forsyth, ele diz o seguinte: o primeiro dever de toda alma não é encontrar a sua liberdade. O dever de toda alma é encontrar primeiro o seu mestre, o seu Senhor. E você então descansa nesse cuidado. Quando Deus mostra a figura simbólica que traz esperança ao seu povo, nós nem sempre compreendemos todos os detalhes e referentes, é como Apocalipse. Mas nós compreendemos a mensagem central. É um texto de esperança. Esperança para o povo de Deus, que vai viver eternamente essa antítese entre luz e trevas, até que finalmente venha o estabelecimento final do reino de Cristo. E quando virá, como Ele prometeu, na sua segunda vinda, aí finalmente vai acabar a antítese. E é por isso que Jesus diz, quem lê Daniel, entenda, presta atenção. Nós estamos vivendo todas essas antíteses, todas essas forças contrárias, mas Deus está protegendo o seu povo eleito, até a sua segunda vinda, onde finalmente não haverá mais antítese. Que Deus traga esperança, meus irmãos, ao nosso coração. Esse é o nosso Deus, o nosso Rei soberano, que está sentado à direita de Deus e que governa conosco. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Ufa, não é fácil pregar sobre as 70 semanas. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra e obrigado também por esses textos que são difíceis porque mostram a nossa limitação em entender os Teus planos que são tão gloriosos, Senhor. Mostram esse controle que o Senhor tem sobre tudo e tem também sobre a nossa vida. E com certeza aquela revelação trouxe profunda esperança para Daniel. O seu Deus é o Rei sobre tudo. Mas Ele está estabelecendo esse reino gradativamente, colocando todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. Obrigado, porque nós não servimos a qualquer um, nós servimos ao Rei dos Reis. Aquele para quem a história caminha. Aquele na qual a história tem o seu centro e terá o seu fim. Aquele na qual todas as coisas convergem. Cristo. Aquele que foi enviado, como diz Paulo, na plenitude do tempo. Aquele que é o Senhor das nossas vidas. É em nome dele que nós oramos e descansamos no Senhor, com esse texto que traz esperança. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.